Oi, turminha linda. Bom dia. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Olha só, turma, primeiro, tá? Quero pedir desculpa para vocês por esse vídeo, né? Por essa aula nesse formato, tá bom? Eu tô com um probleminha de internet aqui na minha casa, não consegui gravar a videoaula da forma como a gente tá acostumado. Mas tentei fazer o melhor aqui para vocês, tá? Espero que não interfira, que não atrapalhe em nada, tá bom? Turma, a nossa aula de hoje é uma revisão, tá? A gente vai rever aí os gêneros textuais que a gente estudou nessa primeira etapa, tá bom? A gente vai dar uma revisada, vai dar uma repassada aí nessas características desses gêneros, tá bom? Para que vocês possam relembrar, tá? Para que vocês possam ter aí mais fresquinho aí na cabecinha de vocês, para que vocês possam aí fazer uma boa avaliação, tá bom? Bom, primeiro, quais foram os gêneros, né, textuais que a gente estudou, que a gente viu nessa primeira etapa, não é mesmo? Vamos lá, vamos relembrar. A gente viu o conto fantástico, certo? A gente viu o conto e depois a gente viu o mini conto, tá? Foi o último. Eu vou mudar a ordem aqui para a gente poder revisar esses gêneros, tá? Eu vou falar primeiro do conto, depois do conto fantástico e depois do mini conto, tá? Porque as características elas vão se completando, tá bom? Bom, então falando aí do conto, né? O gênero conto, o que a gente pode relembrar aí das características desse gênero textual, né? Primeiro que a gente pode falar aí sobre esse gênero é que é uma narrativa curta, certo? É uma história curta, ela apresenta poucos personagens, ok? E um único conflito, certo? Então, o conto, ele é uma narrativa curta, é uma história curta, tá? Com poucos personagens e um único conflito, ok? Em um conto, gente, além, né, dos fatos narrados ali na história, há sempre ali um sentimento, né, uma ideia que sensibilizam o leitor, certo? Vamos lembrar aí do conto que a gente trabalhou, um texto que está no livro de vocês, que se chama O Menino, vocês lembram? Então, nesse texto aí, o sentimento, né, a ideia ali que sensibiliza o leitor, são os sentimentos contraditórios ali vividos, né, pelo menino, quando o menino descobre o segredo da mãe, né, que a mãe está traindo o pai e tudo, e ele descobre aquilo ali, ele fica com aqueles sentimentos contraditórios dentro dele, sem saber o que fazer, né? Então, essa situação aí, ela sensibiliza o leitor, não é mesmo? Então, os contos, eles têm também essa função, tá? Bom, agora falando um pouquinho do conto fantástico, tá? Que foi o primeiro gênero textual que a gente viu. Mas eu quis falar primeiro do conto porque, como eu disse, as características se complementam, se completam. O conto fantástico, quais as características dele, né? Além das características do conto, né, que a gente viu aqui, que é uma narrativa curta, com poucos personagens e um único conflito. Então, o conto fantástico, ele tem todas essas características do conto, tá? Mas, além disso, ele traz em sua narrativa, em sua história, elementos sobrenaturais, tá? Elementos que não existem na nossa realidade, né? Coisas assim, surreais. Então, para a gente poder relembrar aqui alguns contos que a gente trabalhou em sala, por exemplo, A Moça Tecelã, né? Que é o conto aí da moça que costurava as coisas, né? E ela criava coisas ali no seu ato de tecer e essas coisas iam ganhando vida, né? As coisas iam virando coisas de verdade. Então, esse aí era o elemento sobrenatural aí no conto, tá bom?
Tem o outro conto também que a gente viu que se chama O Menino no Sapatinho, vocês estão lembrados? Que conta a história de um menino que nasceu muito pequenininho e ele ficava ali no sapatinho e tal, tal, tal. Esse conto aí tinham vários elementos sobrenaturais, ok? Então, o conto fantástico, além de trazer consigo todas as características do conto, ele tem ainda essa característica de elementos sobrenaturais, certo? Bom, agora falando um pouquinho do mini conto, tá? Que foi o último gênero textual que a gente estudou, tá? Quais são as características aí desses gêneros, desse gênero, vocês se lembram? A gente chegou a ler, né, em uma atividade que a gente fez, a gente leu 2 mini contos, não é? Que está no livro, bem pequenininhos mesmo, né? Então, o mini conto, a principal característica dele é que ele é um texto de curta extensão, é um texto muito pequeno, tá? Nesse texto ali se registra apenas o essencial, tá? Então, dessa forma, ele exige ali uma maior participação do leitor, tá? Porque muita coisa fica implícito, muita coisa ali precisa da inferência do leitor, tá? Às vezes o leitor se depara ali com um mini conto que ele precisa ter conhecimentos prévios para poder entender o que aquele mini conto, o que aquele texto ali está querendo dizer, como por exemplo o mini conto que a gente leu, que falava sobre a Sherazade dos contos das Mil e Uma Noites, lembram? Se uma pessoa que não tem esse conhecimento prévio, que não sabe quem é Sherazade, que não sabe o que é isso de As Mil e Uma Noites, se depara com um conto daquele, não vai fazer o menor sentido, porque a pessoa ela não tem ali aquele conhecimento prévio necessário para entender o conto, certo? Mas o mini conto, as principais características dele são essas, tá? Se caracteriza pela curta extensão, né? Pela curtíssima extensão, são textos muito pequenos, tá? Se registra ali apenas o essencial, tá? Só mesmo o que for mais importante. E ele necessita muito mais da participação do leitor para fazer ali a sua interpretação, para poder entender o que está ali nas entrelinhas, tá bom? Porque nem tudo vai estar explícito ali, ok? Bom, turma, então é isso, tá? A nossa aula, a ideia era essa mesmo, tá? Era fazer uma aula bem objetiva, bem resumida, tá? Porque é uma revisão mesmo, nós estamos aqui repassando coisas que vocês já viram, tá bom? Se ficou alguma dúvida, tá? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, alguma dúvida que vocês queiram tirar, estou à disposição de vocês, tá bom? Mas leiam também o livro de vocês lá nos assuntos, tá bom? Nas partes de gêneros textuais, para vocês relembrarem aí melhor, tá? Releiam os textos que a gente trabalhou, tá bom? Estudem aí bastante para as provas, para as avaliações, ok? Bom, turma, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa aulinha, nossa revisão, tá? E boa sorte lá nas avaliações. Fiquem com Deus e até a próxima.